psoriastistas, né? Esta conferência será gravada agora. Pronto, eu pedi permissão para gravar, né? E dizer que essa aula vai ficar gravada no site do Instituto Autoimune, tá certo? Eu gostaria de agradecer a nossa palestrante, doutora Luciana Oliveira. A doutora Luciana tem residência em clínica médica pela Universidade Federal do Ceará, tem residência em dermatologia pela Universidade Federal do Ceará, é professora de dermatologia da Unicristos e é médica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Queria também agradecer aos nossos debatedores comentadores, doutora Lisiane Ramos, reumatologista, é mestre em ciências pela Universidade de Fortaleza, Unifor, é preceptora do Serviço de Reumatologia do Hospital Geral de Fortaleza e professora do curso de Medicina da Unifor. E ao Caio, doutor Caio Freire, gastroenterologista, né, membro da Federação Brasileira de Gastro e do Grupo de Estudos em Doenças Inflamatórias do Brasil, a GEDIB, é mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, residência de gastroenterologia e endoscopia pelo Hospital das Clínicas da USP, médico, coordenador do ambulatório de doenças inflamatórias do Hospital Geral César Caus, e professor de medicina da Unicristos. Queria agradecer vocês terem aceitado o nosso convite, certo? Queria também agradecer à Janssen, né, a indústria farmacêutica Janssen, que sempre nos dá o apoio, né, nas nossas aulas instrutivas demais em várias áreas, né, da autoimune. E queria dizer que, assim, eu queria que todos nós desligássemos o vídeo e o áudio para que não atrapalhasse a aula. A gente tem um chat ao vivo em que as pessoas podem escrever as dúvidas e no final da aula nós vamos abrir esse chat, né, e abrir para discussão, tá certo? Então, com a palavra, doutora Luciana Oliveira, pode ficar à vontade, doutora Luciana. Tá bom, obrigada, Mari. Eu queria agradecer ao Instituto Autoimune pelo convite, em nome da Mariana, a Maria, que também me ajudou nesses dias de ensaio do GoToMeeting. É um prazer imenso estar com a Liz e com o Caio. Todo mundo sabe do meu amor pela clínica e quando qualquer coisa que seja relacionada com clínica médica já me faz pulsar o coração e brilhar os olhos. Então, é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer também à Janssen pelo apoio científico e a psoríase, ela, assim, sempre fez parte da minha vida, né? No momento em que começou a cursar com essa história de síndrome metabólica, ela me tomou pela paixão mesmo, que foi quando eu consegui ligar a dermatologia completamente à clínica médica, né? Então, é assim, sempre um prazer a gente fazer isso, é claro que sempre vai dar um prazer falar de clínica. Aqui é só para a gente lembrar o quanto os fatores ambientais são importantes na etiopatogênese da psoríase. Então, quando a gente fala de síndrome metabólica, a gente lembra de que fatores ambientais como estresse, o tabagismo, o etilismo, e hoje em dia a gente sabe que o próprio microbioma, que também vem fazendo parte de todas essas mediações inflamatórias, né? Então, é dentro dessa estruturação que a gente vê a psoríase hoje em dia como uma doença sistêmica inflamatória, alguns chamam de autoimune, outros de hiperimune, mas a gente sabe que, enfim, a imunidade está alterada, né? E alguns pacientes vão apresentar, de acordo com o tipo de inflamação, o grau de psoríase. Então, o mais importante a gente entender é o quanto de mediadores inflamatórios está presente. Então, não é à toa que está eu, a Liz e o Caio aqui, né? É exatamente o quanto esses mediadores inflamatórios vão mexer em vários órgãos do corpo. Aqui a gente pode colocar algumas apresentações clínicas de psoríase, então dentro de um contexto inflamatório a gente também pode ter vários tipos de psoríase. Um paciente ele pode ter uma predisposição maior a uma psoríase ungueal, uma psoríase palmo-plantar, alguns pacientes vão ter eritrodérmica, às vezes a psoríase vulgar, a invertida. Alguns pacientes que têm apenas no couro cabeludo, mas uma intensa inflamação local. Então, essa estruturação também de multi apresentações clínicas faz com que mostre o quão grande é o espectro de psoríase hoje em dia, né? Então, ela consiste numa doença inflamatória que hoje em dia a gente tem chamado de sistêmica. A ideia, então, foi o quê? A gente resolveu pegar um caso clínico
onde eu conseguisse encaixar a síndrome metabólica. E aí foi fácil. Por quê? Porque hoje em dia, depois dessa relação de psoríase com síndrome metabólica estabelecida, eu tento buscar ativamente que todos os meus pacientes de psoríase, se há essa correlação. Então, eu peguei um paciente em que ele era masculino, professor. Essa história do professor, eu brinco que a profissão ela sempre vai fazer parte do grau de estresse que esse paciente pode estar sofrendo, né? Ele é natural e procedente de Itapipoca. E ele me procurou há um tempo atrás, em 2012, com placas brancas na perna. Essas placas, na verdade, já eram claramente uma psoríase, né? Não tinha dúvida, mas um médico anterior a ele tinha dito que era alergia a derivados do leite. Então, na época, foi prescrito alguns corticoides, o paciente fez uso de dexametasona, e até que depois de muito procurar e chegar ao dermatologista, foi dado o diagnóstico de psoríase. Era interessante porque já naquela época me chamava a atenção que era um paciente diabético e hipertenso. Então, eu me lembro bem que sempre que ele vinha para Fortaleza, ele dizia: doutora Luciana, eu aproveitei e vim na senhora e no cardiologista. Eu vim no cardiologista e vim na senhora. Então, assim, eu tentava ver o quanto aquele paciente precisava estar sendo avaliado como um todo. Ele era etilista, apesar de que ele se dizia etilista de fim de semana, mas assim, acabava que tinha libações alcoólicas e reparava claramente que na segunda-feira ocorria uma piora do quadro de psoríase. Devido à vida de professor, ele também vivia sob um estresse contínuo, as dificuldades que a gente sabe que um professor do interior tem. O que ele apresentava no momento que ele me procurou? Essas placas esbranquiçadas, né, que a gente caracteriza do ponto de vista dermatológico como eritêmito descamativas, eram lesões em couro cabeludo, eu me lembro que era bastante intensa do couro cabeludo, retroauricular, e tinha também em cotovelos, joelhos. Ele apresentava lesões também na região sacra, e o que mais incomodava ele eram as do couro cabeludo e as da perna, porque eram as áreas mais expostas. Na época, quando a gente foi fazer a busca ativa de alguma outra doença, me lembro que a gente também procurou, mas o paciente negava queixas de artrite ou entesite. De qualquer maneira, é um paciente que, pela extensão, a gente pensou em fazer o imunobiológico. Era um paciente que, na época, a gente fez também a avaliação de toda essa parte metabólica, então ele tinha cintura abdominal de 99, ele tinha uma TGO e TGP tocado, que justificava por ele ter feito e ter sido suspenso um metrexato, uma hemoglobina glicada também, que mostrava que ele não era tão fiel à dieta, né? E no ultrassom ele já tinha um grau de esteatose hepática, que depois a gente também vai discutir um pouco essa história da esteatose no paciente com psoríase, né? O Caio vai poder dentro do possível da abordagem. Então, aqui a gente tinha as lesões do paciente, que o que mais incomodava eram os membros, e ele se dizia, porque principalmente as pessoas notavam, e ele se incomodava do ponto de vista social. Esse paciente, em 2012, foi tentado metrexato, mas logo ele fez aumentação examinada. A gente, mesmo sabendo do pico dos quadros de hipertensão dele, a gente tentou a ciclosporina, até pela facilidade que a gente tinha com a ciclosporina e a dificuldade que a gente tinha com os imunobiológicos, mas por não ter conseguido o resultado adequado, a gente acabou pedindo para o paciente iniciar tratamento com imunobiológico. Por ele morar no interior, a gente também teve a dificuldade de orientar a fototerapia e acabou sugerindo a ele a exposição solar diária. Na época, foi tentado o anti-TNF-alfa, o etanercept, a gente fazia uso de 50 miligramas uma vez na semana, mas após 48 semanas, ele fez a perda da resposta com esse anti-TNF-alfa. A gente acabou fazendo a tentativa para um novo anti-TNF-alfa, foi tentado o adalimumab, mas logo na quarta semana o paciente fez um edema importante de membros inferiores, teve uma história de febre e um quadro de rache, que na época ficou confuso, tinha sido um quadro febril, mesmo assim a gente deixou suspenso, relatou ao laboratório. Eu achei que esse edema de membros inferiores pudesse ser relacionado a algum dos antihipertensivos, mas na época ele não estava fazendo uso de
dos bloqueadores de canal de cálcio, ele fazia uso de losartana, mas mesmo assim a gente evitou e suspendeu o MIRA já na quarta semana. E foi mais uma vez tentado medicações como Demar, medicações tópicas. Nessa época, é curioso a gente falar que ele continuava sem o acometimento articular, mas ele sempre tinha uma dor lombar que ele referia quando ficava mais tempo na viagem, né, de carro, e quando ele também estava mais dentro de sala de aula. Então, ele se incomodava com essa dor lombar. Na época, por ter pouca discernimento, pouca consciência de o quanto isso já poderia ser alguma coisa de êntase, eu deixei passar, mas resolvi iniciar uma medicação com imunobiológico. No caso, a gente tentou, então, o Ustekinumab. O porquê do Stecknumab é porque, primeiro, que já era conhecido de que ele poderia ser mais eficaz nesses casos de psoríase, mas também por conta da facilidade que ele só iria precisar ficar tomando de 3 em 3 meses. Então, a gente começou com a dose adequada para o peso dele, de 45 miligramas. Em dezembro de 2019, um pouco antes, ele passou a ter falha, a gente resolveu dobrar a dose para 90 miligramas, mesmo ele tendo menos de 100 quilos, tá certo? E em dezembro de 2019, devido a também dificuldade de melhora de PASI, de BSA, a gente acabou por diminuir o intervalo e passou a fazer 90 miligramas de 8 em 8 semanas. Esse paciente teve uma melhora na semana 12, mas essa foto, para mim, é a foto mais importante de toda a aula, porque é nessa foto que a gente consegue ver o momento em que eu coloquei para ele o quão era importante a gente ter o hábito de vida saudável. Então, foi quando ele realmente se dedicou a diminuir o peso, a gente tentar diminuir essa cintura abdominal, e com isso, consequentemente, ele melhorou o quadro de hipertensão. Hoje em dia, ele está sem antihipertensivo, faz uso da metformina, mas um comprimido, e é mais porque a endócrino pediu para ele ficar usando, já que ele tinha essa resistência à insulina, mas o paciente está completamente sem lesão, né? A gente considera um PASI 90, até queria dizer muito PASI 100, mas às vezes do ponto de vista científico a gente acaba, pelo cálculo, foi um PASI 90, e ele está com a dose de 90 miligramas de 8 em 8 semanas. Então, quando a gente fala de psoríase hoje em dia, essa avaliação que eu tenho, essa primeira avaliação no momento do consultório, eu olho para o paciente e imagino um paciente inflamado, da cabeça aos pés, né? Se tivesse aquelas imagens onde a gente consegue ver a inflamação do paciente com psoríase, a sensação que eu tenho é que ele é inflamado por completo. E aí, por que imaginar ele inflamado por completo? Porque a gente consegue ver o grau de extensão que uma psoríase pode chegar, com aumento em até 5 vezes o risco de infarto de AVC, as doenças cardiovasculares, a associação hoje em dia já estabelecida por completo com a síndrome metabólica, a dislipidemia, em que o paciente não necessariamente, a gente vai ver um slidezinho que eu coloquei só com alguns detalhes, em que o paciente não necessariamente tem que ter uma obesidade ou um sobrepeso, ele pode até ter um peso normal, mas se ele for dislipidêmico, ele vai ter uma associação maior com a psoríase, a hipertensão, a obesidade, como eu falei, que já passa a haver uma relação já desde o sobrepeso, a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, a artrite psoriásica, a doença inflamatória intestinal, haja visto hoje em dia a gente consegue até ver um pouco mais de relação e conhecer um pouco mais, mesmo o dermatologista ter um conhecimento mínimo que seja de doença inflamatória intestinal, do mesmo jeito que o gastro e o reumato também acaba tendo um conhecimento maior de dermatologia, exatamente por todo esse contexto sistêmico que a gente vê a psoríase. A doença renal crônica, exatamente pelo aumento de fluxo do fluxo renal, tanto também pela hiperalbuminemia, né, pela hiperalbuminúria que o paciente pode ter. No caso, a associação também com as doenças hepáticas, que a gente vê com a esteatose, que hoje em dia o Dr. Caio pode falar melhor sobre o risco que a esteatose tem hoje mais relacionado mais rapidamente de hepatopatia crônica, até hepatocarcinoma. E hoje em dia uma outra dificuldade que a gente tem também é
avaliar esse paciente num contexto mental, né, psíquico, porque hoje em dia também se observou uma correlação com a depressão e a ansiedade, tá certo? Então, existem 2 artigos que, para mim, são os 2 melhores que conseguem fazer esse momento de estabelecimento mesmo com a síndrome metabólica, né, que é esse joint que a gente viu do JAD e do Jornal Europeu, onde eu tentei buscar aqui algumas coisas que poderiam sugerir alguns dados que poderiam ser importantes para a gente sair hoje da aulinha, né? Então, provavelmente, alguns mediadores inflamatórios da psoríase também vão ser os mesmos responsáveis pela formação da placa ateromatosa, né? Então, tanto ele vai formar como ele pode desestabilizar essa placa. O risco maior que a psoríase tem com doença cardiovascular, mas que muitas vezes a gente vê que a psoríase ela chega em alguns trabalhos também relatados nesses 2 artigos, que a psoríase em si ela consegue ter um grau maior de relação com o risco cardiovascular, um risco maior do que pacientes até 10 anos mais velhos e que sejam dislipidêmicos. E aí vem algumas perguntas que a gente também pode fazer e tentar responder na nossa discussão, se teria algum efeito no tratamento da psoríase em diminuir essa mortalidade das doenças cardiovasculares, e se sim, quais seria esse tratamento? Será que os DMARDs eles seriam suficientes para diminuir a mortalidade e o risco de doença cardiovascular? Será que precisaria ser um biológico? Dentro do biológico, existe algum biológico que teria mais ação em relação a isso? A gente viu que no próprio COVID houve alguns dados também que relacionaram uma certa proteção de alguns imunobiológicos para os pacientes com a severidade do COVID. Então, me pergunto também, será que algum desses biológicos precisam ser estudados e devem estar sendo sobre a diminuição da mortalidade em relação das doenças cardiovasculares? O que se viu também nesses dados, desses 2 artigos, e que são dados relacionados tanto com meta-análise e revisão sistemática, de que a gordura visceral, o aumento dessa gordura, teria uma relação com a severidade da psoríase. Então, esse nosso paciente, ele acabou tendo um resultado melhor quando ele fez quando ele tentou mudar os hábitos, né, e fez essa diminuição de cintura abdominal, de peso, de gordura visceral. Se esse anti-TNF-alfa poderia ter um aumento, né, sobre o peso, a gente tem alguns trabalhos que mostraram que quando você tem um estudo entre um anti-TNF-alfa, que no caso foi usado o infliximab, e o methotrexate, se viu que o infliximab teve pacientes chegaram a aumentar até 2, 3 quilos, né? Dentre os imunobiológicos precisaria ser mais estudado, mas o que a gente tem observado é que quando o paciente começa a usar o imunobiológico, mais o anti-TNF-alfa, o estequinumab menos, eles tendem a ganhar um pouco de peso. Uma outra curiosidade, que os beta-bloqueadores, eles são sabidamente um fator desencadeante da psoríase, mas se viu que foi principalmente naqueles em que o paciente usava por mais de 6 anos, então, às vezes a gente tende a relacionar com o início da psoríase porque iniciou um beta-bloqueador, mas o que tem se visto é que é o uso mais crônico. Uma coisa que também a gente sabe claramente, que a obesidade não tem relação com a dislipidemia, então, às vezes o paciente tem um IMC normal e é dislipidêmico, como ao contrário, é um paciente com obesidade grau 3 e, ao mesmo tempo, sem o perfil lipídico alterado. Se viu também que a diabetes mellitus tipo 2 teria uma relação com a psoríase, mas no caso da tipo 1, o que se viu foi mais associado com a psoríase severa. A gente não consegue relacionar tanto o diabetes tipo 1 com já o início da psoríase, então seriam pacientes que, se tivessem a psoríase, seria um grau de psoríase mais severo. A depressão e ansiedade, que hoje em dia já é estabelecida essa relação, se vê um aumento muito maior nos antidepressivos em pacientes com psoríase. Foi um estudo que foi feito com enfermeiras dentro de um hospital que tinham psoríase e que faziam uso, então viram que essas pacientes faziam mais uso de antidepressivo, também é uma revisão sistemática, meta-análise. Não se conseguiu ver uma relação ainda bem estabelecida, ainda é muito controverso a ideação suicida, mas no momento que você está diante de um paciente com depressão e ansiedade,
eu me sinto na obrigação de buscar ativamente algo mais que me possa, que me faça conseguir tecer mais detalhes sobre que grau de depressão e de ansiedade esse paciente tem. O meu consultório, eu brinco que ele é viciado, porque o meu consultório é um cardio, eu, dermato e um psiquiatra. Então, eu rodo muito, meus pacientes da psoríase, eles rodam muito entre nós três, e algumas vezes são pacientes que são observados pelo psiquiatra, que são encaminhados para mim, e eu também mando de volta muitos pacientes em que eu vejo que o grau de depressão e ansiedade já devem ser observados e cuidadosamente tratados, né? O tabagismo foi relacionado com a psoríase, e curiosamente um pouco mais relacionado com a psoríase palmoplantar, um achado em que esses trabalhos mostraram um pouco mais de relação. E o paciente etilista e tabagista, ele teria, dentro da sua própria estruturação, uma associação com a desordem mental e, obviamente, esse próprio, por ele ser adicto, ele também teria uma relação com a desordem e aí viria também a associação com a psoríase. Então, assim, foram algumas curiosidades que eu tentei pescar que eu acho que vale a pena acender uma luzinha na nossa observação a partir de agora nos pacientes com psoríase. Eu tento, então, hoje em dia, buscar isso dentro da consulta. Já teve casos em que o paciente, eu e a Lisa, a gente faz muito essa troca, assim, de o paciente não tem ainda psoríase, mas ele tem critérios que preencheriam, ela me encaminha do mesmo jeito que, às vezes, eu vejo que é uma psoríase e que eu vou em busca de descobrir se tem algum entesite, alguma artrite, peço ajuda a ela. Mas eu já tento, desde a primeira consulta, buscar as comorbidades, tentar buscar os hábitos de estilo de vida para serem adequados, porque eu vejo realmente uma diferença no caso de uma normalização de IMC, quando o paciente começa a ter uma atividade, e eu estou sempre, de 3 em 3 meses, esses pacientes são avaliados, eu estou constantemente cobrando e brinco com eles, brinco que vou prescrever qual exercício fiz, peço para bater foto da academia e mandar para mim. Não, pois mande foto da balança, uma vez na semana, tira a pressa. Hoje em dia com o WhatsApp, eu vivo muito essa história do WhatsApp com meus pacientes, né? Não sei até que ponto isso é saudável para mim, do meu ponto de vista mental, mas eu acabo tentando trazer o paciente para junto de mim, porque realmente faz a diferença quando eu vejo esse impacto que a qualidade de vida vai trazer para o paciente. Eu acho que a pandemia ela veio também mostrar isso, que todos nós precisamos estar dentro do nosso dia a dia, buscando hábitos saudáveis, né? Até para se manter, eu brinco, de maneira mentalmente íntegro, né? Porque a nossa profissão mesmo sempre tem uma tendência a um burnout. A síndrome metabólica, estima-se que 25% da população mundial tem síndrome plurimetabólica, então nada mais normal do que dentro desse contexto você buscar pacientes com psoríase e, ao contrário, paciente com psoríase você buscar síndrome plurimetabólica. Aqui são alguns dados que vale a pena só relembrar e que a resistência à insulina seria aqueles pacientes com glicemia maior do que 100, ou hemoglobina glicada maior do que 7. A hipertensão, principalmente aquela já hipertensão grau tipo 1, né, que seria 139 por 85. A obesidade, a gente costuma relacionar com IMC, o paciente com IMC acima de 25 já seria considerado um sobrepeso. A cintura abdominal, em geral, o paciente masculino maior do que 102 centímetros e a mulher 88 centímetros. E dentro da dislipidemia, que o paciente homem tem um HDL necessariamente maior do que 40 e a mulher necessariamente um HDL maior do que 50. E os triglicérides menor do que 150. Então, dentro desse contexto, você teria que ter 3 ou mais dessas associações para caracterizar esse paciente com a síndrome metabólica. Claramente, hoje já se relaciona, né, o que é chamado de marcha da psoríase, que é aquilo que eu falei sobre esses mediadores inflamatórios que vêm com base do meio ambiente, com a fase dos fatores ambientais e genéticos que acabam levando à inflamação, levando à psoríase, e essa disfunção endotelial com formação de placas ateromatosas e que acaba que o fim disso um aumento no risco de infartos agudos do miocárdio e acidente vascular cerebral.
A orientação que a gente sugere, como eu já insisti algumas vezes aqui, hábitos de vida saudáveis. E quanto ao uso de medicação, a gente vai avaliar de acordo com o que a gente tem daquele paciente. Então, eu acabo também avaliando o DLQI para saber o quanto essa psoríase está incomodando o paciente, qual o grau de adesão que eu vou ter desse paciente com a medicação diária, semanal ou mensal, e dentro de um contexto também do dia a dia, a gente tenta escolher o melhor tratamento. O algoritmo de tratamento baseado no consenso de 2012, né, em que a gente teria alguns passos antes do imunobiológico, que seriam os demais, ciclosporina, metrexate, acitretin, obviamente sempre tendo cuidado em pacientes, mulheres não férteis do acitretin, e caso não houvesse resposta, a gente poderia ir para os imunobiológicos. A gente teve, então, a atualização ano passado, com o PCDT, em que a gente tem uma determinação, deixa eu botar aqui, o PCDT ele vem trazer medicações sistêmicas, mais o imunobiológico já bem estabelecido dentro, firmando um pouco mais, principalmente no caso da psoríase vulgar, porque a gente tem uma dificuldade maior, porque nem sempre nossos pacientes já têm artrite, a entesite clara, então a gente acaba que, por não estar dentro da ANS, os imunobiológicos, a gente acaba tendo uma dificuldade maior de usar essas medicações em paciente com psoríase vulgar, né, que é o chamado CID-L40, mas já está próximo, né, a gente já tem um pouco mais de, diria não é nem facilidade, já vê uma luz no fim do túnel, até porque a gente tem buscado cada vez mostrar o quanto essa doença é uma doença que pode mexer no paciente como um todo. Aqui só lembrando que junto com o PCDT, o etanercept e o ustekinumab foi liberado agora para o uso pediátrico, né, por último o ustekinumab. Aqui a gente tem as novas medicações, né, que é o guselkumab, o risankizumab, que vieram agora para ajudar a busca de um PASI 90. Também já foi aprovado o guselkumab, né, que é o Tremfya, ou Tremfya, como alguns chamam, para artrite psoriásica, e tem se mostrado, acaba um resultado uma semana mais rápida, às vezes a gente tem melhora de PASI 90 até numa semana 8, 16, então você acaba tendo um resultado tanto melhor de PASI como mais rápido ainda. Esse paciente, na época, a gente acabou por optar pelo ustekinumab, né, porque ainda não tinha facilidade das outras medicações. Em 2015, a gente teve a opção do ustekinumab, que acabou levando a paciente a um PASI 90, principalmente quando ele se adequou às medidas comportamentais. Aqui são só alguns eventos adversos que a gente pode lembrar que alguns imunobiológicos têm, então algumas reações infusionais, tanto os endovenosos como os subcutâneos, a própria reação local, em que alguns podem ter um edema, então a gente acaba pedindo para fazer compressos de água gelada, que todo mundo já teve essa experiência. Não é comum, mas a gente pode ver algumas elevações de transaminase. As vias aéreas, a gente também sabe que pode ocorrer em alguns pacientes, principalmente com o citokinumab, que hoje em dia a gente também tem visto um aumento maior de doenças de vias aéreas superiores e o risco da candidíase. A insuficiência cardíaca congestiva, que acaba que estaria contraindicado em pacientes anti-TNF-alfa, né, devido aos trabalhos que foram mostrados em que houve quadros graves, então ele é contraindicado. Os anti-interleucinas, não existe aquela contraindicação, precisa ser avaliado. As citopenias, que podem ser vistas como qualquer outra medicação. Os anti-TNF-alfas, que poderiam, a gente também teve um caso, eu e a Liz, de tanto uma positivação de FAM, como também um quadro de lupus-like, com o anti-TNF-alfa, que a gente acabou por optar também pelo ustekinumab. E alguns outros achados que eu acho que o mais importante é a gente discutir um pouco mais sobre síndrome metabólica. Aqui são só alguns critérios que eu levei em consideração para escolher o Stelara, né? Na época, a facilidade, que só eram de 3 em 3 meses, por mais que eu tenha aumentado a dose, diminuído o intervalo, mesmo assim, para o paciente que mora no interior, acabou sendo mais fácil pelo uso a cada 2 meses. Não houve um aumento de peso, pelo contrário, o paciente conseguiu pela primeira vez diminuir o peso, e
essa melhora que ele teve sem outros eventos adversos importantes. Eu acho que era mais ou menos isso. Esse aqui foi só uma curiosidade artística, que eu procurei alguma curiosidade. Esse é um quadro Van Gogh que foi roubado agora na pandemia, né? Então, do Museu Holandês, e aí você vê que mesmo durante a pandemia, os ladrões de obra de arte não ficaram em casa. E aí é mais para a gente tentar trazer para o nosso dia a dia, né, o quanto solitário a gente ficou, como a gente vê nesse quadro, mas que, como a gente estava discutindo no início da aula, parece que a coisa está se acalmando. Eu espero que nós tenhamos mudado, pelo menos uma porcentagem tenha tido alguma mudança e uma conscientização maior. E é isso, assim, eu acho que vai ser mais interessante a gente discutir do que só contar a historinha. Queria agradecer demais. Muito obrigada. A gente é que agradece essa aula maravilhosa. Eu queria abrir o quadro para os debates dos meninos. Podia começar pela Lise, né? Lisiane. Joia. Primeiro, eu queria parabenizar a Luciana, né, pela aula brilhante, sempre trazendo coisas interessantes, trazendo arte no final. Esse museu é maravilhoso, eu adoro. Eu conheci essa obra antes dela ter sido roubada, né? Ainda bem. Mas, enfim, espero realmente que uma parcela da população tenha saído um pouco melhor dessa pandemia. Eu me sinto, assim, super à vontade, assim, para estar nessa aula, porque é um tema que eu adoro, né? Minha tese foi em artrite psoriásica e síndrome metabólica, não foi exatamente psoríase, mas eu gosto de chamar que é a doença psoriásica, não é exatamente nem psoríase, nem artrite, né? É a doença psoriásica com todos esses achados que a Luciana explanou muito bem. E aí, assim, comentar um pouco que, na verdade, quando a gente vai ver causa de mortalidade em psoríase e em artrite psoriásica, você tem ali em torno de chegar até mais de 50% da causa de mortalidade sendo doença cardiovascular. Então, não adianta, às vezes, você usar a melhor medicação, tentar propor o melhor tratamento para aquele paciente no consultório, se você não abordar essas outras questões, como a Luciana bem fez, em relação à síndrome metabólica, né, que está tão envolvida aí como uma causa modificável até, né, seria todas essas possibilidades de doença cardiovascular, síndrome metabólica, que você pode impactar na mudança do estilo de vida e tentar melhorar, né. E aí a gente sabe que a obesidade, tanto na psoríase como na artrite psoriásica, as próprias citocinas, as adipocitocinas, né, envolvidas na obesidade, tem relação direta com a psoríase. E aí você tem normalmente a gente vai revisar e tudo encontra uma alteração das leptinas, as leptinas estão aumentadas, então isso realmente é um paciente que já tem um ganho de peso até por essa alteração de leptina. Então, se você interfere na obesidade, você vai interferir tanto na resposta inflamatória, você vai reduzir a resposta inflamatória, como inclusive a resposta ao medicamento. Provavelmente um dos motivos que a Luciana teve que ajustar a dose do medicamento foi pelo aumento da circunferência abdominal, o paciente estava acima do peso, e agora que ele perdeu o peso, talvez até ela consiga voltar a usar uma dose mais baixa ou voltar a espaçar, porque a gente sabe que o peso impacta totalmente na resposta dos biológicos nesses pacientes. Né? Não vai comparar um paciente que está ali com mais de 100 quilos e você querer usar um anti-TNF, que é dose fixa, e achar que vai ter a mesma resposta de um paciente de 60 quilos. Né? Então, é outro aspecto que eu queria chamar a atenção. E, assim, mostrar que, na minha tese, o que a gente encontrou? A gente encontrou 54% dos pacientes que eu avaliei tinham síndrome metabólica, quando a gente comparou com o controle de população normal, para a mesma idade, sexo, né, faixa etária e tudo, a gente encontrou 18%. Então, realmente, sim, é uma doença que tem um impacto na síndrome metabólica de uma forma, assim, expressiva. Todas as doenças inflamatórias, a gente tem visto isso, né? A gente sabe que tem uma aterosclerose acelerada nas doenças inflamatórias em geral, então você vê estudo com artrite reumatoide, com SAF, com todas as doenças autoimunes, mas o impacto na psoríase, na artrite psoriásica, por essa relação com a obesidade, é até maior. Tanto que o EULAR, né, que é o grupo europeu que estuda as doenças reumatológicas, vem propondo a possibilidade de, por exemplo, você pegar um Framingham e fazer um Framingham adaptado, você colocar ali 1,5 vezes ou 2 vezes maior um fator de correção do Framingham para esses pacientes com uma doença inflamatória, que aí mostra como a gente tem, às vezes, superestimado esse risco quando você não tem esse olhar, né, dessa associação e você realmente, assim, às vezes, não ajustar uma pressão, não ajustar um diabetes ou pelo menos não orientar,
certo? E aí, outra coisa que eu queria comentar, que a Luciana falou, que eu anotei aqui, foi em relação ao ganho de peso, né, dos pacientes que usam biológico, especialmente anti-TNF. De fato, a gente sabe que o TNF é uma citocina que é conhecida, inclusive, como caquexina, né, que os pacientes que têm o TNF em níveis elevados, ele pode ter um peso diminuído. Então, quando você começa a fazer um anti-TNF, você pode ter um aumento de peso inicial. E aí foi um dos aspectos que eu tentei estudar na tese, e o que é que a gente viu? Foi um estudo transversal, então não pode ser conclusivo nesse aspecto, né? A gente encontrou, na verdade, um maior número de síndrome metabólica em pacientes que estavam usando anti-TNF. Sim, tá? Foi significativo. Só que quando a gente faz uma revisão na literatura, isso é bem controverso. É como se existisse um desbalanço inicial de peso, realmente, então vai ter um desequilíbrio ali de lipídios, e aí você pode ter transitoriamente um aumento de lipídios, mas provavelmente, se você pensar a longo prazo, pelo controle da inflamação e da doença, provavelmente o benefício aí no final, né, em relação a reduzir o risco cardiovascular, aconteça. Mas realmente, tanto você encontra estudos que mostram o aumento de índice metabólico, como estudos que mostram que não teve alteração, ou até que reduziu, tá? E um outro aspecto, para finalizar meu comentário, é da gente tentar relacionar também a síndrome metabólica, o momento da síndrome metabólica com a atividade da doença. Óbvio que se você, como a gente percebeu que a própria citocina, né, do tecido adiposo, ela tem influência na atividade da doença, da mesma forma, se você consegue controlar a atividade da doença, talvez você gere um impacto em relação à porcentagem de síndrome metabólica, certo? Alguns estudos conseguem relacionar isso. De momento em que se você, não, controlei a doença, então consigo também melhorar, e vice-versa, porque é realmente algo cíclico, né? Dos principais tópicos que eu anotei, acho que foi isso. E aí, de acordo com o que a gente foi aqui discutindo, posso fazer os comentários. Joia, Liz, muito obrigada pelos comentários. E agora eu queria dar a palavra ao doutor Caio. Sendo parabéns pela aula, né? Excelente, né? Sendo falando de psoríase, né? E a Lisiane, que fez a pós-graduação com síndrome metabólica, né? Onde é que eu me meti, né? Mas, assim, acho que foi muito legal a apresentação. Eu acho interessante a gente fazer um contraponto da gastroenterologia, que tem algumas peculiaridades dela, assim, diferente um pouco da reumato, da dermato. Acho que muito por conta das doenças que a gente tem na gastroenterologia, as doenças imunomediadas da gastro, né? Principalmente quando a gente fala de retocolite, até mais a doença de Crohn também, que são doenças que expoliam muito, que fazem o paciente normalmente emagrecer muito, né? O paciente não absorve, o paciente tem um quadro, assim, normalmente uma perda ponderal importante, às vezes, quando a doença se apresenta e mais grave, né? E é um perfil um pouco diferente das doenças da reumato, da dermato, porque os pacientes costumam emagrecer muito. E normalmente, quando a gente atinge o ganho de peso do paciente, é uma alegria para a gente, né? O paciente é sinal que ele às vezes está melhorando. Mas muitos desses pacientes, às vezes, passam do ponto, né? Eles ganham peso e continuam ganhando peso, e aí a gente começa a se preocupar realmente. A gente tem alguns pacientes que a gente acompanha hoje em dia que hoje estão obesos, mas que já chegaram a ficar com um IMC de 15, 16 e hoje estão obesos. Então, assim, tem essa peculiaridade das doenças inflamatórias intestinais, né? Que, assim, você tem uma carga inflamatória da doença, que a gente sabe que qualquer uma das doenças imunomediadas são um fator de risco para esses eventos e complicações cardiovasculares, que a gente sabe que esses pacientes podem ter, eventos tromboembólicos que os pacientes podem ter também. A atividade da doença, tem uma colega da gente que é de Salvador, que fez o doutorado dela com isso, e foi constatado realmente os pacientes com doença em atividade versus pacientes com doença em remissão, realmente foi encontrado um risco maior cardiovascular, né, assim, nos pacientes com doença em atividade, então mostrando realmente a carga inflamatória e a atividade da doença como um fator de risco cardiovascular, né, que é uma coisa que a gente se preocupa também nos nossos pacientes. Mas realmente eu acho que é um diferencial aí que a gente tem dentro das doenças imunomediadas, né, realmente que as doenças da gastro costumam perder muito peso, e esse parâmetro aí do aumento do peso, a gente tem uma dificuldade um pouco realmente, que muitas vezes a gente busca esse ganho de peso pela melhora do quadro da doença, né, assim, mas sempre a gente tenta buscar isso de uma maneira mais saudável, não só ganhar peso, mas nem sempre significa que o paciente está bem nutrido, né, pode ganhar peso. Assim, acho que é uma coisa importante esse aspecto da gastroenterologia. Né, assim, tem alguns estudos mostrando que o tratamento, independente de seja um não biológico ou um biológico na doença inflamatória intestinal, tem um impacto, às vezes, realmente de diminuir
o risco cardiovascular nos pacientes, isso está associado também a esse contexto aí de doença plurimetabólica, a gente sabe que tem também essa questão. Alguns estudos, inclusive prospectivos, que mostram essa questão do risco, diminuição do risco cardiovascular, assim, que são questões importantes aí que a gente considera também no nosso paciente, mas vocês têm de convir que é um pouquinho diferente aí esse perfil de paciente da gente que emagrece muito, que normalmente é bem mais consumido nesse aspecto aí de preocupação de obesidade, a gente acaba tendo um pouco menos esse perfil de paciente, né? A não ser quando o paciente começa realmente a controlar a doença, e aí a gente acaba vendo realmente um perfil mais risco para a síndrome metabólica. Assim, e a gente sabe que o tratamento deles em si, principalmente corticoide, né, assim, algumas medicações que a gente sabe que pode ter um impacto pior em termos de medicação. Na gastroenterologia, né, que é uma medicação que o pessoal da reumato tem mais experiência, que é o tofacitinib, né, uma medicação que chegou mais recentemente para retocolite, né, a gente tem como uma droga que tem uma preocupação maior por conta do perfil lipídico, né, assim, a gente na gastroenterologia costuma utilizar uma dose um pouco maior das induções, né, de uma maneira geral, né, quando você fala da psoríase, a gente tem a dose que você fez aí aumentada, né, do Stelara, né, a gente costuma fazer habitualmente 90 miligramas a cada 8 semanas, né, não é uma dose otimizada para a gente, é uma dose que a gente costuma fazer habitualmente, a gente faz a indução endovenosa com Stelara, né, a gente faz 5, 10 miligramas por quilo de anti-TNF, né, assim, de Fliximab, que são doses que normalmente 10 miligramas reumato não pratica, 5 até tem em alguns casos, né, mas não costumam praticar. Então, a gente tem realmente umas peculiaridades da gastro, realmente, que são interessantes, e no caso especificamente do tofacitinib, o que parece é que essa dose aumentada, né, que você faz, que são 4 comprimidos ao dia, né, na verdade, são 20 miligramas, realmente parece aumentar o perfil lipídico dos pacientes, né, mas quando for avaliado realmente risco cardiovascular e a relação HDL, LDL, HDL, colesterol total, parece realmente não ter um aumento que traga um risco maior para o paciente. E normalmente a gente faz dose maior nas primeiras semanas, então depois regride o nível de colesterol e aí você consegue. E a orientação, na verdade, é você fazer um hipolipemiante e manter o tratamento, na verdade, pelo risco da própria doença, né? Eu, especificamente, eu tenho experiência com poucos pacientes com TOFA, por exemplo, mas que uma delas, inclusive, subiu muito HDL. Assim, o HDL está 110 de HDL a paciente por conta do TOFA e subiu quase nada o LDL da paciente. Assim, subiu muito o colesterol total de HDL. Mas não, são algumas questões relacionadas às doenças imunomediadas, né? Eu não fugindo do comentário que a Luciana disse que eu ia falar, e eu vou falar, né, que é da doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Eu acho que, assim, sem dúvida, quando a gente fala de síndrome metabólica, né, a doença hepática gordurosa não alcoólica cada vez mais é algo a ser comentado, né? Muitos de nós, acho que a Luciana, quando passou pela faculdade, você via muitos pacientes do transplante hepático que tinham diagnóstico de cirrose criptogênica, né? E esses pacientes recebiam esse diagnóstico porque, na verdade, não tinha um conceito tão estabelecido de esteatohepatite que poderia gerar uma fibrose hepática, e você tinha que esses pacientes iam para fazer transplante com o diagnóstico de cirrose criptogênica, porque quando você biopsia o fígado de um paciente desse, que já tem a fibrose, a cirrose estabelecida, você não tem mais aquela característica clássica da esteatohepatite. O paciente já está com cirrose, já está com fibrose hepática e você não tinha o diagnóstico na época definido, era considerado uma cirrose criptogênica, né? Mas uma coisa curiosa, eu acho que é uma coisa que eu gosto sempre de falar para meus alunos na faculdade, os residentes no ambulatório, os internos, é a regra dos 10, né? Tem uns cursos de medicina que ajudam o pessoal a lembrar bem fácil as coisas, né? Não vou dizer o nome, não. Tem gente que chama de literatura profana, né? Eu nem acho tanto, não. Literatura profana, exatamente. Mas eu ajudo eles, às vezes, a lembrar um pouco sobre, quando a gente fala de esteatohepatite, de esteatose hepática, né? A lembrar um pouco sobre essa questão do quão prevalente é e como é que acontece normalmente a evolução natural da doença, né? Como é que acontece a evolução natural da doença hepática gordurosa não alcoólica do fígado, né? Que você tem a esteatose hepática, né, que você tem em torno de 25%, 30% da população, dependendo de onde você realmente vai estudar, você chega a ter em torno de 1/4, até quase 1/3 da população com gordura no fígado, né? Assim, a gente sabe o quanto é prevalente isso, mas de uma maneira geral, quando fala de esteatose hepática, às vezes é um pouco menosprezado o risco,
também superestimado o risco dependendo do paciente. Ele pode ficar super assustado com a gordura no fígado ou então achar que não é nada demais. Ah, não, porque muita gente tem. É besteira, não é nada demais. Então, usa a regra dos 10, né, para o pessoal lembrar. 10% a cada 10 anos. O risco de um paciente hoje com esteatose hepática evoluir para esteatohepatite, isso é um estudo britânico, foi bem legal porque o resultado final ficou realmente próximo a isso, né? 10% o risco de um paciente com esteatose hepática evoluir para esteatohepatite em 10 anos. O risco do paciente com esteatohepatite evoluir para fibrose, cirrose, 10% em 10 anos. E o risco do paciente com cirrose evoluir para um carcinoma hepatocelular, 10% em 10 anos. Então, assim, isso é uma coisa que eu posso ter ajudado hoje na aula a lembrar, é a regra dos 10. Né? Então, 10% em 10 anos, é fácil. Né? Então, para você entender que um paciente que tem gordura no fígado hoje, né, em 20 anos, ele tem 1% de chance de estar com cirrose. Né? Então, é um risco que a gente tem, é considerável, se você imaginar que 25% da população tem esteatose. Então, realmente, são muitas pessoas que têm esteatose hoje que vão evoluir que podem evoluir para cirrose ao longo de 20 anos. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E daí eu acho que é importante, quando você vai conversar com o paciente, mudança de estilo de vida, né? Assim, a gente sabe que esteatohepatite passa muito por aí, né? E esteatose hepática, a gente tentar impactar no paciente na mudança de estilo de vida para conseguir ter uma melhora aí nesse infiltrado de gordura e nesse impacto de inflamação no fígado, né? Tentar explicar para ele também esse risco que existe. Né? Eu acho que daí até isso também, acho que os pacientes às vezes eles realmente tomam pé um pouco do risco real que eles podem ter e às vezes ajuda mais eles encararem de frente essa mudança de hábito que é tão difícil, né, para os nossos pacientes. Realmente mudar hábito de vida talvez é uma das coisas mais difíceis que tem na medicina, a gente conseguir que o paciente mude hábito. Né? Então, assim, eu acho que é importante entender esse risco, a psoríase especificamente, né? Assim, eu acho que para até relacionar a esteatose hepática e psoríase, tem alguns estudos que eu cheguei a dar uma olhada, realmente tem populacionais aí que colocam, quando você compara os pacientes com psoríase versus o grupo controle, que chega a ter um risco dobro ou mais vezes os pacientes terem doença hepática gordurosa não alcoólica frente à população em geral. Né? Assim, então, é um fator de risco independente com uma probabilidade para doença hepática gordurosa também, não alcoólica. É um fator de risco que aumenta 60% da chance de você ter formas mais graves de doença hepática, psoríase. Então, assim, é interessante a gente imaginar também que o paciente com psoríase tem esse contexto, né? Às vezes, por a lesão a doença ser na pele, quem não é dermatologista, às vezes superficializa muito essa análise do paciente, né? Acha que é a coisa mais restrita à pele, que não tem um impacto sistêmico, pelo contrário, né? Então, acho que tem muito impacto sistêmico. É importante entender esse risco que tem para a doença hepática gordurosa, o risco que tem para doenças mais graves hepáticas, quando você tem psoríase, né? Assim, e nesse contexto, acho que é fundamental realmente tentar conduzir da melhor maneira possível também a doença hepática. Porque quando você vai analisar, existe tanto um risco cardiovascular para quem tem a doença hepática, aumenta o risco cardiovascular, como o inverso. Os pacientes que têm dilipidemia, do aumento dos fatores de risco cardiovascular, também têm maior risco de complicações hepáticas e pior prognóstico de doenças hepáticas. Né? Mas eu acho que era isso mesmo que eu queria só para acrescentar um pouco aí na discussão. Tá certo, pessoal? E acho que é um prazer poder participar. Queria só dizer que os meninos da Unicris estão bem sabidos desses 10% aí, porque eu fui dar aula semana passada de psoríase, síndrome metabólica, todos gritaram quando deu esteatose. Não, a gente aprendeu que é a regra dos 10. Aí foi quando eu aprendi. Ai, ai. Gente, eu queria agradecer, né, os comentários engrandecedores. Eu que sou da clínica médica pura, né, que pego um pincelamento um pouquinho de vocês, é sensacional. Com certeza a opinião do especialista é muito importante, né, a gente verificar, é engrandecedor para a gente que cada área tem sua visão, muito interessante isso. Eu queria abrir para o pessoal que está assistindo, se alguém tem alguma dúvida, né? Pode ficar à vontade, abrir o áudio, abrir o vídeo, se tiver alguma dúvida. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Acho que
Não. Então, assim, eu acho que eu queria agradecer, né? Como eu já comentei, aulas excelentes, os comentários excelentes, a tese da Liz se encaixou perfeitamente, não foi? E, assim, os comentários do Caio, né? Muito também engrandecedores, porque a gente relaciona, né? Na verdade, doença multissistêmica, né? Que acaba a psoríase sistêmica aí, né? Doença psoriásica, na verdade. Então, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Vocês são sempre nossos parceiros. E queria desejar uma boa noite e abrir para alguém falar alguma coisa, se tiver à vontade, querer falar alguma coisa. Eu queria só agradecer, dizer que amei, porque é sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Lu. Então, pronto, gente. Acho que era isso. Muito obrigada, né? E até uma próxima aula e um próximo convite. Com certeza terão novos convites para vocês. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Um abraço. Tchau, boa noite.